Eu vou passar a palavra para o Alex, o Alex Seabra, que é estudante de teologia e ele estava em intercâmbio até pouco tempo atrás na Noruega, um intercâmbio que era através da igreja, e o intercâmbio foi abortado, né? Foi precocemente, não foi encerrado completamente. Algumas pessoas é que foram mandadas de volta para os seus países de origem, mas o Alex continua fazendo algumas matérias e os estudos que eles teriam lá, ele está fazendo online daqui. Mas então eu passo a palavra para o Alex e o Alex pode nos conduzir daqui para frente e nós vamos iniciando então o nosso culto. Sejam todos muito bem-vindos, os de perto, de longe, sejam bem-vindos de fato. Obrigado, Daniel. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto virtual da Celtic. É bom revê-los, mesmo que seja através da telinha. Eu gostaria muito de poder vê-los pessoalmente, mas aqui estamos e espero que toda essa situação volte ao normal e eu possa poder aproveitar as praias que eu não aproveitei ainda. E então é com grande alegria, prazer e honra que farei a direção do nosso culto hoje e gostaria de saudá-los na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e inicio esse culto no qual fazemos o nome do nosso Pai, nosso Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria de convidar a comunidade para a gente poder ter uma palavra de oração primeiro e a gente dá início então ao culto. Então vamos orar. Pai da eternidade, graças te damos por esse momento em que podemos nos unir, mesmo distante fisicamente um do outro. Queremos te agradecer por essa oportunidade de prestar um culto a ti e te pedimos, Pai, perdão pelas nossas transgressões, nossas falhas e te pedimos, Pai, que nossas mentes estejam focadas na tua pessoa e una os nossos corações, Pai, em um só Espírito. Queremos entronizar o teu nome, consagramos esse culto a ti, Pai. Em teu nome santo, e que a centralidade és tu, Senhor, é Jesus Cristo, que tu sejas o protagonista nesse culto, e pedimos, Pai, pelo teu Espírito Santo que nos guie nessa noite, que possamos aprender mais sobre ti, te conhecer mais, estarmos mais íntimo contigo, e que podemos experimentar um pouco da santa comunhão da tua igreja, mesmo de longe, Pai, e oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Amém. E queria dar início à nossa abertura, queria convidar para que a gente possa seguir com uma leitura da palavra de Deus, uma pequena reflexão. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela, mas para quem quiser acompanhar a leitura na sua própria Bíblia, leremos Gálatas capítulo 6, do versículo 2 ao 10. Estava precisando algo do Vocês conseguem enxergar a minha tela aí? Fechou. Então, tá. Não consigo ler, na verdade. Tem uma parte. Alguém consegue ler? Será? Ué. Eu tenho uma cisinha que está tampando o versículo. Pode pesquisar. Ok, muito obrigado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga alguma coisa, não sendo nada, assim na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Daí agora sumiu o Alex. É a cola? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé. Muito obrigado. Então, essa é a reflexão. Ele fala, né? Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, assim mesmo se engana. Eu acho interessante que ele não deixa nenhuma abertura para a gente poder interpretar ou opinião. Ele fala diretamente, né, que não sendo nada, então é uma afirmação. Eu acho interessante, assim, ele segue então com uma canção de louvor ministrada pelo nosso irmão Elias. Nem todo mundo é fechada. Fala aqui no chat, né? Oi, gente. Hoje eu passei a bola pro Vini, ele tá se Vini. preparando aí. E ele já vai aparecer aí para vocês. Fala ele, ó. Vou até mutar. Eu posso compartilhar a tela aqui? Eu tenho permissão para isso? Deixa eu ver. Acho que foi, não sei, agora eu não tenho mais como ver, eu acho. Oi, Vini, deu certo? Tá aparecendo aí para vocês? Sim, está aparecendo. Valeu. Ah, legal. A primeira música é Teu Amor Não Falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. E burro aqui, desculpa. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Eu pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Eu tô tendo problema aqui, gente, desculpa.
Sem problemas. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Show de bola, obrigado, Vinícius. E agora a gente segue, então, com os avisos. Matias, é contigo. Opa, legal. Temos poucos avisos, na verdade. A primeira é que continuamos, né, mantendo os nossos cultos, as nossas reuniões de forma virtual, ainda seguindo orientações do sínodo, né? Então, junho provavelmente todo ainda vai ser, a expectativa é que sejam reuniões virtuais e aos poucos aí vamos ver como vai, vamos acompanhando a situação. E um outro aviso assim para todos um dos braços da comunidade agora que mais tem atuado, que tem estado presente, é um grupo que passa além da comunidade, que se chama Situações. Não sei se você já faz parte. Ele tem divulgado e feito muitas ações de ajuda a famílias empobrecidas, a imigrantes venezuelanos que têm vindo aqui a Florianópolis e a outros grupos da comunidade da Serrinha. Então, é um trabalho bem organizado, onde pessoas estão, vamos dizer assim, sendo o nosso braço, né? Estão se arriscando, estão indo na ponta e estão fazendo muito bonito, né? Então, procure se informar no Celt Comunica. De vez em quando sai uma notícia, sai um link, você tem que se manifestar o desejo de entrar no grupo do Situações e aí vai estar acompanhando o que está acontecendo e também pode ajudar, e é uma bênção que está acontecendo entre nós. Da minha parte aqui, eu tenho esses dois avisos. Não sei se alguém tem algum outro aviso importante, senão a gente passa adiante. Eu gostaria de apenas reforçar o convite para a próxima terça-feira para a sala temática. Entre mentes a gente já tem um tema e também quem vai conduzir o tema. Na terça-feira nós vamos falar sobre o tema Evangelho e Política.
especialmente nesse tempo que a gente vive de polarização, e a gente quer encontrar na Escritura, no Evangelho, posturas adequadas para o nosso envolvimento político. Acho que todos nós temos consciência de que somos cidadãos e, por isso, precisamos nos envolver com as questões que nos cercam, né? A questão política é importante para nós, mas quais são os critérios que o Evangelho coloca para que isso aconteça de maneira, de fato, evangélica, segundo o Evangelho? Então, a gente vai conversar um pouquinho. Quem vai conduzir o tema vai ser o Dr. Mário Francisco Tessmann. Ele é professor na FATEV atualmente, e ele tem bastante know-how, especialmente na área de Lutero, e eu acho que ele pode nos ajudar também, não apenas biblicamente, mas também pode nos ajudar historicamente, fazendo uma viagem histórica sobre vários momentos em que a igreja viajou dentro dessa perspectiva política. Viajou no sentido de se envolveu, não de sentido negativo. E a gente quer encontrar, então, momentos na história em que a gente pode se espelhar positivamente, assim como a história da igreja está marcada profundamente por momentos catastróficos em que esse tipo de envolvimento causou um mau testemunho horrível. Então, a gente quer encontrar, de fato, essa dinâmica dentro do Evangelho. Então, não percam, próxima terça, 19h30, na sala do Zoom, sala temática. Obrigado aí, desculpe tanto que eu falei, né? Terça-feira, então, às 19h30, Daniel. Isso aí, terça-feira, 19h30. Ok? Show. Também Obrigado, posso. Matias. Claro, claro. Posso também só agradecer ontem, né, que foi mais uma janta, né, que os venezuelanos fizeram, e fizeram uma comida asiática, e vendemos 54 marmitas. Então, também agradecer a todos que compraram, né, e estiveram aí também à frente. Então, também agradecer a todos pela participação. Os venezuelanos agradecem, coloco também em nome deles, o agradecimento, a alegria deles estarem ali trabalhando na sua área, poder mostrar o seu serviço. Então, foi uma atividade realmente muito bacana. Agradeço a todos que participaram. E aí, pessoal, quero saber quem são as crianças que estão aí. Cadê? Temos crianças? Alguém está ouvindo? Será que tá? Eu não sei se caiu de internet. Mas... Sim, a gente está ouvindo. Estão me ouvindo? Assim, Legal, hein? Olha só. Então, gente, o que a gente tem para hoje, a gente vai cantar uma música, certo? Essa música fala que a gente fala na verdade assim, ó, que a luz do mundo é você. Jesus falou isso pra gente, né? Ele falou isso, e a ideia aqui é que através das nossas ações, de quando a gente cuida dos outros, quando a gente trata as outras pessoas bem, isso mostra também um pouco de quem Deus é, certo? Então, por exemplo, no projeto de situações, onde muitas pessoas estão sendo cuidadas, certo? E através dessas ações, as pessoas começam a agradecer a Deus, certo? Então, vamos cantar essa música. Então, ela se chama Luz do Mundo é Você. Começa assim. Luz do mundo é você, luz do mundo é você, brilhe sempre por Jesus. Luz do mundo é você, luz do mundo é você, luz do mundo é você, brilhe sempre por Jesus. Luz do mundo é você, brilhe por Jesus, para que
dos céus. Luz do mundo é você. Luz do mundo é você. Brilhe sempre por Jesus. Luz do mundo é você. Luz do mundo é você. Luz do mundo é você. Brilhe sempre por Jesus. Luz do mundo é você. É isso aí, pessoal. E agora a gente tem mais uma música com o Vini. Eles viram. Valeu, Nicolas. Teremos mais 2 canções com o Vini e já nos preparamos também para a pregação. Vinícius? Oi, só tô Tá lá, fera. preparando a tela aqui. Oi, tá dando pra ouvir certinho? Ativa o vídeo aí, Vini. É que agora eu tô sentado, né? Daí não dá pra ver nada no vídeo. Ah, porque tem um monitor na minha frente, desculpa. A próxima música que a gente vai cantar é Cantarei Teu Amor Pra Sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, por teu amor me louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Amor pra sempre. Cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor pra mim. Dos
Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu sou deixando a tua cura entrar. E a próxima música é Vem Me Socorrer. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Vi o silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Grito, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra posso saber que nada posso fazer. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora. Vi o silêncio que mostrou os meus vícios, contigo vem. Me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando, posso saber que nada posso fazer. Oh, 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 la, 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 la. Oh, 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 la, la, la. Oh, 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 la, la, la. Oh, 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 la, 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 la. Show de bola. Valeu. Então, agora a gente se prepara para a comunidade, para que a gente possa nos prostrar diante de Deus em oração. Vamos com a pregação do nosso pastor Daniel. Então, vamos orar? Soberano Senhor, queremos bem, Pai, e render todo
todo o nosso ser. Assim como nós prestamos louvores e adoração por meio de cânticos com o ouvir da tua palavra, Senhor. Glorificamos o teu nome através da santa pregação do Evangelho e te pedimos, Pai, que nós estejamos atentos ao escutarmos hoje da tua palavra. Eu oro que sua vida esteja enraizada nas tuas verdades, Senhor, que as que ele vai proferir hoje para conosco sejam um reflexo dessas verdades que são redentoras e que vai nos guiar nesse momento e que nós possamos glorificar a Ti na instância. Oramos no nome do Deus, teu Senhor, Jesus Cristo. Então, Daniel, é contigo. Obrigado, Alex. Uma boa noite para toda a comunidade. Eu espero que vocês me ouçam bem, que vocês me ouvem bem. Se puderem dar uma sinalizada, eu agradeço. Porque para mim o sinal está chegando hoje com muito delay, então eu espero que o sinal daqui para aí chegue melhor do que está chegando daí para cá. Tá bom? Quero convidar vocês a mais uma reflexão bíblica. Ela vai ao encontro daquilo que a gente tem já conversado nessa nossa jornada aqui da quarentena, né, conversando sobre vários assuntos relacionados a esse momento. E hoje eu quero trazer uma mensagem de um texto muito conhecido, um texto clássico. Quero fazer algumas reflexões acerca dessa palavra. Gostaria que você abrisse seu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja fazer nas nossas vidas, na minha e na sua. Eu compartilho com vocês aqui a tela também, para a gente ir acompanhando essa mensagem. E a partir disso a gente vai conversando, tá bom? Algum tempo atrás alguém me mandou no WhatsApp, talvez outras pessoas tenham recebido, me mandou esta imagem que aparece aí. Uma imagem de uma tempestade, de um mar agitado, com vários barcos todos diferentes uns dos outros, e junto vinha a frase: não estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma tempestade. E essa imagem me pareceu muito propícia para ilustrar isso que a gente está vivendo nesse tempo, também de pandemia, porque é verdade que todos nós estamos sujeitos aos riscos que a pandemia provoca e às consequências do isolamento nos mais diferentes sentidos, mas não é verdade que nós estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade, mas de fato nós estamos em barcos diferentes. E a grande maioria de nós que faz parte desse culto nessa noite, desse momento de reflexão nessa noite, há de convir comigo de que nós estamos em um barco privilegiado no meio dessa pandemia, no meio dessa situação toda que tem se abatido sobre as pessoas. Então, essa imagem me fez pensar, eu acredito que ela também faça cada um de nós pensar, e a pergunta é como nós respondemos a essa provocação desse artista que fez, esse cartunista talvez que fez essa imagem, como a gente responde a partir do Evangelho a essa provocação. E eu lembrei daquela velha, mas poderosa palavra de Jesus em Lucas 10, 25 a 37, a parábola do bom samaritano. Eu quero caminhar com vocês dentro desse texto bíblico, fazer alguns apontamentos, algumas reflexões, depois nós fechamos, voltando a essa imagem que startou a nossa reflexão aqui hoje à noite. Então, lemos a palavra de Deus e ela diz:
Só um instante, deixa eu tirar a imagem da frente. Certa ocasião, um perito na lei, um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se por ter feito uma pergunta que ele sabia a resposta, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa que a lei me manda amar? Em resposta, Jesus contou uma parábola. Em resposta, Jesus contou uma história. E uma história bastante provocativa. Ele disse assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e aqui descia literalmente, porque geograficamente Jerusalém ficava numa altitude maior do que Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esse perito na lei, ele, na verdade, fez uma pergunta porque ele queria colocar Jesus à prova, né? A pergunta é: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E acabou ficando uma situação muito chata, porque quando Jesus devolve a pergunta para ele, porque se tratava de um teólogo, de um mestre na lei, de alguém que estudava, que era perito na lei de Deus, então Jesus pergunta para ele: olha, você estudou mais do que eu, então me responda você, o que a lei diz a esse respeito? E ele foi muito feliz na resposta que deu. Foi perfeito. Ele respondeu com uma precisão cirúrgica a própria pergunta que ele havia feito. E aí se instalou uma situação um tanto quanto constrangedora, né? Porque fica óbvio que ele quer colocar Jesus à prova, porque ele faz uma pergunta que ele sabe a resposta. E ali, nessa palavra, fica muito claro de que o problema do mestre da lei não é a ignorância. E eu ouso dizer que quando se trata da vontade de Deus, o nosso problema também não é a ignorância. O problema não é que a gente não sabe o que Deus quer. O problema não é que a gente não sabe o que Deus deseja de nós. O problema é a nossa dificuldade de colocar o que nós sabemos em prática. E aqui essa história ela é interessante porque o mestre da lei, ele quer justificar-se. Essa é a expressão que Lucas utiliza para explicar essa situação. Ele diz querendo justificar-se. A gente poderia talvez usar uma outra palavra dizendo assim, querendo problematizar. Ao invés de simplesmente fazer o que a lei está dizendo, a gente começa a problematizar. A gente começa assim a ter uma expressão que a gente diz assim, né? O cara está procurando pelo em ovo. Né? A gente começa a procurar
ou então outra expressão semelhante, né? Chifre em cabeça de cavalo. A gente começa a problematizar, a gente começa a querer ir para as minúcias do texto e querer encontrar coisas mais profundas dentro do texto do que simplesmente olhar para a simplicidade dele e aplicá-la para a nossa vida e para a nossa existência. Então a pergunta é: quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Né? Ele talvez poderia ter feito outros tipos de problematização dentro dessa fala. Ele poderia talvez ter perguntado assim: o que é o amor? Ame a Deus com todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Mas o que é o amor? O que é amar? Ou talvez ele pudesse ter dito assim: bom, por que Moisés, por que o texto do Antigo Testamento falava em amar a Deus de todo o coração, alma, forças e entendimento? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Por que todos esses termos? Ou então, talvez uma problematização mais psicológica: mas como é que a gente vai amar o próximo se não ama a si mesmo? Né? Sempre tem, a gente começa a problematizar, a gente começa a levantar questões em cima da simplicidade do texto, a gente não quer caminhar, e como a gente não quer caminhar, então a gente começa a fazer perguntas, né? A gente começa a encontrar algum tipo de justificativa, algum tipo de empecilho, alguma coisa que a gente precisa resolver primeiro antes de colocar as coisas em prática e começar a fazer alguma coisa. Esse texto poderia dar para alguns assim, a sensação de uma fala de salvação por obras, porque, afinal de contas, a pergunta do mestre da lei é o que devo fazer para herdar a vida eterna. Né? O que eu devo fazer? Essa é a pergunta, né? Que ele faz. Jesus pergunta, ora, o que a lei fala sobre isso? Como você interpreta o que está escrito nas Escrituras? E é interessante que o próprio mestre da lei, apesar de todo o legalismo judaico, ele responde com 2 textos que falam do amor. E isso é completamente compatível com aquilo que o Novo Testamento afirma. O apóstolo Paulo também afirmou lá em Romanos, capítulo 13, de 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Não, então o texto não está falando de salvação por obras, assim como o apóstolo Paulo aqui também não estava falando de salvação por obras. Mas a verdadeira fé e a verdadeira salvação, ela gera essa atitude de amor, que geram boas obras, não como condição para ser salvo, mas como consequência da salvação recebida. E aí a gente, quando inicia dentro da parábola do bom samaritano, a gente tem uma fala de um Jesus altamente irônico. Jesus se torna altamente irônico na minha leitura e na minha percepção. Por quê? Porque ele se utiliza de 2 personagens religiosas. Ele coloca naquela estrada, além do homem que havia sido assaltado, espancado e estava quase morto à beira do caminho, ele coloca 2 pessoas do contexto religioso, um sacerdote e um levita. E eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Eles já haviam prestado os seus serviços religiosos. Eles não estavam indo para o templo. Eles estavam voltando do templo, se é que eles foram para Jerusalém para algum tipo de tarefa nesse sentido. Mas eles, se vieram do templo, se eles foram prestar algum serviço religioso, tanto o sacerdote quanto o levita, o que Jesus parece estar denunciando aqui é que essa prática religiosa que foi feita no templo, ela não encontra consonância na vida. Porque quando se encontra a oportunidade de colocar essa fé em prática, ela não é colocada em prática. Eles saíram da igreja,
mas quando viram uma pessoa que estava ali à beira da morte, que estava jogada na beira do caminho, espancada, eles passaram de largo. E talvez eles tivessem justificativas para isso. Talvez eles estivessem com pressa, eles tivessem compromissos. Talvez eles não quisessem ficar impuros cerimonialmente, por isso não quiseram tocar num homem que estava ensanguentado à beira do caminho. Talvez eles tivessem muitas justificativas para colocarem dentro desse pacote, né? E isso é muito interessante. E Jesus é provocativo e irônico porque a pessoa que ele coloca a terceira, o terceiro viajante que ele coloca nessa estrada, além do homem espancado, é um samaritano. E a gente lembra muito bem, né, João capítulo 4, aquela história toda que os samaritanos e os judeus não se davam. Isso era uma briga histórica, isso tinha a ver com o tempo em que... Bom, isso tem a ver já com os tempos em que Israel foi fundado, a disputa que havia entre as tribos do norte e as tribos do sul, depois que Israel se torna uma monarquia e tem os três primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Depois o filho de Salomão, Roboão, o reino se divide em reino do norte e reino do sul, Israel ao norte, Judá ao sul. O reino de Israel é destruído pelos assírios, o reino do sul depois seria destruído pelos babilônios, mas o reino do sul se reconstruiria. E nesse período da reconstrução, no período de Esdras e Neemias, os samaritanos se opuseram à reconstrução do templo e estiveram entre aquelas pessoas que causaram muitos problemas para que Judá se reconstruísse como uma nação depois do exílio babilônico. E desde a época da divisão dos dois reinos, e ainda antes da divisão, porque essa divisão ela já estava, a semente dela já estava no meio do povo antes dela acontecer, as pessoas do reino do norte e do reino do sul já não se davam bem, e houve inclusive guerras entre o reino do norte e o reino do sul ao longo da história. Então, havia séculos e mais séculos de história de animosidade entre judeus e samaritanos. Os judeus, de maneira geral, eles se consideravam herdeiros verdadeiros da herança, da aliança que Deus havia feito no Sinai, se consideravam verdadeiros herdeiros e descendentes do patriarca Abraão. E, em certo sentido, na conversa de Jesus, em João capítulo 4, ele confirma isso. Ele diz a salvação vem dos judeus. Ele chega a dizer nessas palavras, quando ele conversa com a samaritana. O Reino do Norte havia, de fato, criado uma espécie de adaptação da aliança, um texto das Escrituras alterado. Então, de maneira geral, os judeus piedosos consideravam os samaritanos como hereges, como traidores, como semipagãos, como gente inferior. Eles não eram tratados assim totalmente como gentios, mas em alguns momentos até de maneira pior do que os gentios, porque de fato havia sim um ódio histórico instalado entre eles. E é muito interessante que Jesus tenha colocado duas figuras religiosas da realidade judaica, e aí ele coloca um samaritano. E é o samaritano que acolhe e que levanta esse homem caído no chão. É esse homem que, digamos assim, é doutrinariamente desviado, é esse alvo do desprezo, do ódio dos judeus, que é o sujeito que ajuda. Ele, inegavelmente, Jesus aqui ele está colocando o dedo na ferida daquele mestre da lei, ele está sendo provocativo. É como se ele entrasse numa reunião nossa, assim,
e ele dissesse de alguma forma alguma coisa no sentido assim, olha, aconteceu uma situação com um homem na beira do caminho, e aí passou o pastor de largo, não ajuntou, não fez nada, não estendeu a mão, não se preocupou, seguiu o seu caminho, fechou o olho e seguiu adiante. Depois passou ali também, sei lá, presbítero, alguém que está há muito tempo dentro da igreja, servindo a Deus, e fez a mesma coisa. Mas aí passou um espírita, e ele viu o homem à beira do caminho, e o ajuntou, e colocou no seu carro, e levou até a clínica mais próxima, e pagou a consulta, e ele teve que ser internado ali, ficar 2 dias, e ele disse assim, olha, tudo que houver de gastos aqui, eu me comprometo a pagar, não se preocupe. Poderia ter colocado um espírito ou qualquer outra pessoa que a gente diga assim, não, isso não está correto segundo as escrituras. Talvez a gente poderia usar outros exemplos, quaisquer que forem, quaisquer que sejam, certo? Mas ele, nesse momento, ele é provocativo. E eu gostaria também de repente, apontar aqui, também na nossa reflexão, que muitas vezes Jesus é mais honrado em sua proposta de nova vida por pessoas que não o confessam do que por aqueles que se sentem portadores da verdade do Evangelho. Infelizmente, muitas vezes é isso que a gente assiste. Pessoas que não confessam a Jesus, eles expressam melhor a proposta de nova vida de Jesus do que aqueles que professam, do que aqueles que confessam o seu nome. Portanto, eu insisto aqui em algo que eu tenho falado de maneira muito repetitiva até, de que ortodoxia, doutrina correta, sem ortopraxia, sem uma prática correta, é uma contradição. É o caso desse mestre da lei. Doutrinariamente, ele foi perfeito. A questão é que aquilo não era colocado em prática. Eu queria hoje também provocar a gente a uma reflexão, você talvez um pouquinho provocativo, mas eu não quero ofender ninguém, certo? Não é a minha intenção. Mas como terça-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre tempos de polarização, eu também vou ser um pouco assim irônico. E eu peço paciência a vocês com a minha ironia, ok? Vamos imaginar que naquela estrada descia um militante da direita, certo? Frequentador da igreja, claro, certo? Ele vê aquela situação. Ele talvez diga alguma coisa do tipo, isso é culpa da situação econômica ruim provocada por um Estado controlador, uma máquina pública pesada e a corrupção sistêmica que está aí. Nós precisamos liberar o porte de arma para o cidadão comum. Esse sujeito não precisaria ter viajado desprotegido nessa estrada perigosa. Duvido que teria sido atacado desse jeito se os bandidos soubessem que também estava armado. E como nós sabemos, bandido bom é bandido morto. E talvez 90% dos evangélicos hoje no Brasil, na minha opinião, por não entenderem o evangelho, talvez dissessem amém, irmão. Mas ali também depois desceu um militante da esquerda, que frequenta a igreja, claro, também, certo? Ele também provavelmente o primeiro era membro de uma igreja pentecostal. Esse aqui talvez era luterano, não sei. Isso é culpa da desigualdade social, da falta da distribuição de renda, da justiça agrária. É responsabilidade desse Estado que privilegia as classes abastadas, aliado aos banqueiros e o capital externo. Precisamos nos unir para expulsar os romanos exploradores e seus comparsas, Herodes, que é um rei fantoche a serviço dos romanos, e os publicanos, que eram os banqueiros da época, cobradores de impostos, e os saduceus, que representam a religião como ópio do povo, aliados a tudo isso. E se preciso for,
peguemos em armas pela nossa liberdade. E se uniriam aos zelotes da época, porque havia um grupo que de fato acreditava em coisas muito parecidas com essas e de fato era um grupo armado, disposto a fazer revolução. Sejam as nossas justificativas religiosas ou até mesmo ideológicas, porque às vezes a gente dá desculpas religiosas para passar de largo. Mas às vezes a gente tem justificativas que não se explicam pela religião, se justificam pela nossa ideologia. A gente passa de largo quando enxerga pessoas assim, porque a gente já elegeu um culpado para essa situação e a gente também já elegeu o responsável por resolver essa situação. E o culpado não sou eu e o responsável também não sou eu. Certo? E por isso a gente acaba passando de largo porque a gente tem justificativas, sejam elas religiosas e teológicas ou ideológicas. Eu enxergo nas atitudes desse homem que acolhe o que foi espancado, desse samaritano, algumas atitudes com as quais a gente deveria aprender, que eu preciso aprender. Primeiro, o texto diz que os 3 viram o homem, mas apenas um enxergou. Os 3 viram, mas apenas um enxergou. Então, a primeira coisa que parece que Jesus tenta nos mostrar aqui é que a gente precisa ver e não fechar os olhos. Porque todos viram aquele homem, mas nem todos quiseram se envolver com a situação dele. Em segundo lugar, esse homem ele precisou, depois de ver a situação, ele precisou dispor do seu tempo. O texto diz que ele estava em viagem. Ele tinha um itinerário, ele tinha um cronograma, ele talvez estava a trabalho e ele teve que dispor do seu tempo. Ele teve que mudar o seu cronograma. Ele teve que se adaptar para poder ajudar aquela pessoa que estava ali. Ele teve que transformar a situação daquele homem numa prioridade daquele momento. E então ele tem que se redefinir, ele tem que se refazer naquele momento para que ele possa ajudar. Ele teve que dispor de tempo. E essa é uma das coisas que às vezes nos impede também de ajudarmos as pessoas, porque é uma das coisas que a gente costuma dizer: eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, outro precisa fazer. Em terceiro lugar, é importante a gente ressaltar que ele precisou gastar dinheiro. Para poder fazer alguma coisa, ele precisou gastar dinheiro. Diz ali que ele deixou com o dono da hospedaria 2 denários. Um denário era o salário por um dia de serviço. Ou seja, ele deixou lá 2 dias de serviço, 2 dias de trabalho dele e ainda disse para aquele homem: se você tiver algum outro custo ou o que você gastar aqui com ele, quando eu voltar, eu vou te pagar. Ele não consegue dispor do tempo de ficar ali o tempo todo. Mas aí vem uma quarta situação. Ele conseguiu envolver outras pessoas na solução desse problema. Ele não podia ficar ali na hospedaria com o homem. Ele cuidou, deu os primeiros socorros, ele fez o que estava ao seu alcance ali naquele momento. E então, ele encaminhou esse homem para outra pessoa que pudesse continuar dando o cuidado que ele precisava. Mas ele responsabilizou-se nesse processo financeiramente para que isso fosse possível. Ele envolveu outras pessoas. Como a gente diz aqui na CELT, um dos nossos valores é estabelecer parcerias, né? Ele aqui estabeleceu uma parceria. Ele entrou com os primeiros socorros, ele não podia fazer tudo o que esse homem precisava, mas ele encontrou então um parceiro, uma ajuda, uma hospedagem, onde ele pudesse ter esse cuidado adiante. Porque lembrando que naquela época não haviam hospitais, né? Então
foi isso que ele fez. Hoje nós levaríamos uma pessoa assim para um hospital, mas naquela época não haviam hospitais. Bom, eu vou encerrando essa mensagem dizendo, queridos, de fato nós não estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade. E ao invés de perguntar quem é o meu próximo, Jesus faz com que nós perguntemos de quem nós estamos próximos. Quem são as pessoas que estão ao nosso alcance, que estão precisando da nossa ajuda e do nosso socorro? Quem que a gente está vendo e que realidades Deus tem nos permitido perceber e enxergar e que a gente pode fazer alguma coisa. Talvez nós não possamos fazer tudo, mas aí vem as parcerias, aí vem as situações que se colocam diante de nós, que a gente pode envolver outras pessoas. Sozinho é difícil causar impactos grandes, mas quando a gente envolve mais pessoas, isso pode ser um impacto aumentado. Ao invés de perguntar quem é o culpado, Jesus nos pergunta o que você pode fazer. E aqui não é um desestímulo para que a gente faça uma exegese da cultura, de que a gente procure entender quais são as raízes da injustiça que reina no nosso mundo. Não é um desestímulo nesse sentido. O que eu quero incentivar é de que a gente não fique apenas nessa reflexão interminável de quem são os culpados e de quem é a responsabilidade de fazer alguma coisa. O Evangelho, de maneira simples, ao invés de nos chamar para toda essa problematização, Jesus está simplesmente nos perguntando o que você pode fazer num primeiro momento. Essas outras grandes questões estruturais, elas estão no nosso horizonte, a gente quer discutir sobre elas também, a gente quer contribuir acerca dessa discussão, e isso é importante. Ninguém está desprezando essa discussão aqui. A questão é que a gente não pode ficar perdido nessa discussão intelectual enquanto as pessoas estão debaixo do nosso nariz precisando de ações. Ambas as coisas precisam caminhar lado a lado. Eu acho importante dizer que Jesus nunca olhou para Roma ou para Jerusalém com expectativa que de lá viessem as soluções para um mundo novo. Jesus nunca, em momento algum, pensou assim, o dia que não for mais Herodes o rei, o dia que o domínio de César cair. Jesus nunca, em momento algum, ele expressou esse tipo de expectativa. Ele preparou um grupo de pessoas para serem sal e luz do mundo. E o chamado do Evangelho continua sendo esse para nós. Nossa expectativa, enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei de uma canção. Eu acabei me esquecendo de sugerir que, de repente, o pessoal do louvor pudesse cantar ela com a gente, mas fica para uma próxima, talvez. Logo que eu conheci o Evangelho, uma das primeiras músicas que eu cantava, que eu gostava de cantar e que eu aprendi, inclusive, a tocar na época no violão, foi a música Palácios, do Rebanhão. Se alguém aí quiser procurar no YouTube depois, fica à vontade. Mas um dos versos diz: não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. E eu continuo afirmando isso. Não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. A minha esperança não está em Brasília. Não sei a sua, mas a minha não está em Brasília. Mas nós parece que temos uma expectativa grande de que, às vezes, alguns de nós parecem ter uma expectativa grande de que o mundo vai ser transformado a partir de lá. O Evangelho me diz que não, mas cada um que leia com a inspiração que o Espírito lhe der, ok? Uma coisa é certa, a tempestade que se abate sobre o mundo não provoca o mesmo impacto em todos nós. A gente lutando para sobreviver em jangadas que se desfazem enquanto outros se divertem com as ondas em seus barcos seguros. E isso nos diz respeito.
Jesus, por meio dessa parábola e de tantas outras palavras dele, diz: isso nos diz respeito. Nós não podemos ficar indiferentes a isso, a esse fato, a essa realidade. E a gente precisa, talvez um dos primeiros passos seja justamente como igreja e como comunidade, a gente poder demonstrar entre nós que, embora reconheçamos esse fato de que nós estamos todos no mesmo barco, mas nós queremos que o máximo possível de pessoas que estão nas nossas proximidades, que haja oportunidades para que todos estejam em segurança, para que todos possam navegar por essas águas turbulentas, para que as pessoas que estão ali com medo nessas jangadas que se desfazem no meio da tempestade, elas possam encontrar espaço nos nossos barcos para que elas possam vir para cá. É isso, queridos. Eu oro para que Deus nos abençoe, para que essa palavra possa continuar, essa palavra de Jesus possa continuar mexendo conosco, que a gente tenha a sensibilidade do Evangelho, que a gente possa, nessa sensibilidade, também caminhar com a simplicidade que o Evangelho nos chama a ter. Eu quero convidar vocês para um momento de oração. Depois a gente ainda vai ter um momento de intercessão dirigido pelo Alex, mas eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, agradecemos por essa palavra. Nós somos tantas vezes como aquele mestre da lei. Nós somos conhecedores. Nosso problema não é a falta de conhecimento. Nós somos versados, conhecemos a Tua palavra. Nosso problema é igual ao dele, Senhor. Nós somos pessoas cheias de justificativas. Ó Deus, a nossa oração é de que Teu Santo Espírito possa nos provocar mudanças profundas, possa gerar arrependimentos, aquele arrependimento que gera uma nova mentalidade, e que, gerando uma nova mentalidade, gera também novas atitudes. Que o Senhor possa gerar nas nossas vidas, nos nossos corações, desprendimento. Nós temos conversado tanto sobre desenvolvermos um estilo de vida mais simples, de sermos diferentes nessa sociedade consumista, em que as pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm, pela sua capacidade de compra. Ó Deus, nós queremos ser conhecidos não pelo que nós podemos consumir. Nós queremos ser conhecidos, Senhor Deus, pela nossa capacidade de doação, de entrega, de capacidade de doar nosso tempo, de doar nosso dinheiro, assim como fez aquele samaritano. Pela nossa capacidade de enxergar as dores desse mundo e de reagir à altura do Evangelho em relação a essas dores. Por isso, mais uma vez, nós insistimos, ó Deus, que o Senhor continue mexendo conosco, o Senhor continue se movendo em nós. E te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, pelas pessoas que o Senhor já tem levantado, pelas vidas que o Senhor já tem mexido entre nós. Isso é uma grande bênção e nós te louvamos por isso de todo o nosso coração. Ó Deus, faz de nós esse sal da terra, faz de nós essa luz do mundo. Nós não podemos, com o nosso próprio esforço, nos tornarmos em sal e luz. Mas a Tua palavra, Tu em nós em Ti, essa comunhão no Teu Espírito, dentro da Tua realidade, aquela transformação que o Senhor opera de dentro para fora, pelo poder do Evangelho, o poder de Deus, que é o Evangelho, para um novo caminho. Muito obrigado por isso. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.